Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso 40º episódio, o episódio que abre a 11ª temporada, com a seguinte reflexão. Teve um estilo musical aí que nos anos 70 e 80 teve seu auge, né? E ele mudou o rumo da música, pelo menos pra mim, eu acredito, né? Esse estilo ele era visto por muitos como um estilo muito barulhento e às vezes até satânico. O heavy metal ele era um movimento de expressão e também de atitude. E nos tempos atuais existem bandas aí que estão resgatando, né, e acordando novamente o bom e velho rock and roll. Hoje eu tô com um cara aqui que ele é integrante de uma banda. Seja muito bem-vindo, Nick Marini. Valeu, Zaço, Bruno. Da hora demais, cara. Pô, prazer te receber, meu cara. A gente tava até trocando ideia no off aqui agora. Que foda, cara. A gente trocar essa ideia depois de tanto tempo. Milicota, né, velho? Legal demais. Você tá na categoria de pessoas aí que passaram pela minha vida e que, pô, tem uma satisfação e um carinho, cara. Que da hora. Recíproco, cara. Da hora demais. Foi uma fase muito importante da nossa vida, né? A gente muito moleque, com muita responsabilidade, continuando fazendo as molecagens, mas não deixando a responsabilidade de lado. Foi muito massa. Da hora demais, carinho aquela época, assim, porque realmente é importantíssima pra mim. Pô, vamos começar então com você se apresentando pra galera de casa te conhecer e saber quem é o Nick. Pô, cara, nossa, é até difícil essa quimera que eu virei ao longo do tempo, não sei dizer mais. Mas em geral, assim, cara, eu sou cara do interior que caçou o próprio rumo muito cedo na vida, me tornei pai no melhor momento, acho que não tinha o melhor momento pra eu me tornar pai da minha pequena Helena, meu amorzão. A vida toda eu também fui músico, sempre tive ligado aí, adorei a tua introdução, que acho que é bem isso aí mesmo. Sempre tive me ligado com música, principalmente com rock em geral, que era o estilo que minha família inteira ouvia. Minha mãe, tipo, ela tinha motoclube, então eu tava inserido isso desde muito moleque. E logo quando a gente se conheceu também, eu entrei no mundo corporativo, a parte de gestão empresarial, então isso eu trago até hoje como experiência. Então a parte profissional que paga a gente melhor um pouquinho, ela vem por meio do comércio ali, dessa gestão que eu faço hoje. Então acho que é isso, cara. Eu sou um misto aí de loucura com sensatez ao mesmo tempo, caos ordenado, com muita, igual eu falei, a gente continua sendo moleque do mesmo jeito, só que agora a gente tem responsabilidades que a gente precisa segurar, né? A gente precisa estar aí, então, mais comedido de alguma maneira, mas ainda assim, no espírito do fogo, né? O espírito livre não deixa, nunca vai ser preso. Então acho que no final das contas é isso aí. Começando o nosso bloco pessoal pra gente conhecer e desvendar como é que você lida com você mesmo, como é que você reage ao mundo, quem é o Nick Marini, pela pergunta que abre, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você se considera? Pô, legal. Difícil, hein? Assim, ao longo do tempo e de muita terapia, como que eu lido comigo, acho que essa resposta eu já trago agora, terapia. É muito importante, foi muito importante pra mim. Mas como que eu me enxergo hoje, eu me vejo assim... Cara, eu sou um cara introvertido com altas capacidades sociais e comunicativas. Então, por um desavisado que não me conhece tão bem, quem sabe acha que eu sou extrovertido pra caramba, eu sou aquele cara que tá sempre conversando com todo mundo, faço muita amizade, né? As pessoas que estão comigo, vira e mexe, me enche o saco, eu sou um vereador, todo mundo me para na rua, não consegue andar 5 minutos na rua Cisa ali, sem alguém me cumprimentar, parar o assunto assim e tal. Mas eu acho que no final das contas, eu sou um moleque cabeludo, que agora tá se tornando adulto calvo e a vida vai seguindo assim. Botei um moicano pra disfarçar e tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo, muito feliz, cara, muito realizado assim das minhas conquistas, da minha história. Sou um cara que, bom, pessoalmente falando assim, eu sempre tive a capacidade de tomar escolhas, de tomar atitudes, fazer escolhas, e acho que até hoje eu nunca me arrependi de nenhuma. Não que todas elas tenham sido boas, mas eu sempre fui muito consciente nas consequências. Acho que eu sou justamente esse ponto, assim, aquela alma livre que é difícil aprisionar, mas né, a gente tem responsabilidades, então eu fico sempre medido no que eu quero fazer, no que eu faço, a maioria das coisas que eu quero, mas também no que eu posso deixar pra depois, né? A maturidade me trouxe um pouco disso. Legal. E rock and roll pra caralho. Eu lembro que quando eu te conheci, cara, você era uma metralhadora, assim, a gente ia falar com você era não sei o que,
E hoje você é barulho no palco. Eu queria saber se fora do palco você hoje é barulho ainda. Bem menos. Só interno. Tá mais Internamente calmo. bastante. Mas A gente por vai- fora mais calmo, é. Vai amadurecendo, vai ficando Porra, mais pé cara. no chão. É, pra caramba. Porque era isso, assim, eu sempre fui muito enérgico. A energia, isso nunca mudou. Uhum. Só que por muitas coisas na minha vida eu precisei, eu acho que até por conta da Helena, eu meio que dei uma forçada a ajustar o meu modo de comunicar. Justamente porque às vezes eu não conseguia ser tão objetivo, ficava, né, me tornava um pouco até disléxico assim, na hora de conversar, né, dispersava o assunto, falava demais da conta. E ao mesmo tempo, não sei, acho que eu consegui controlar um pouco dessa energia, ela fica mais na minha cabeça e daqui pra fora eu consigo respirar, pensar antes de falar, conversa. Tá mais né? canalizado agora. Maturidade, trouxe um pouco disso talvez, né? Legal. Agora eu vou uma parada um pouco mais pessoal, mais íntima. Queria que você compartilhasse com a gente qual foi a tua maior burrada na sua vida, Maior burrada. mas também o teu maior acerto. Tá. Não precisa eleger, ranquear, não. Uhum. Pode ser um que você lembrar, que você queira escolher, assim, uma maior burrada e teu maior acerto. Meu maior acerto. Cara, eu acho que assim, talvez sejam as duas coisas, a mesma coisa, se bobear, se a gente for olhar bem na raiz, assim. Porque eu acho que a minha maior burrada foi ter tomado atitude sem pensar, inicialmente mesmo a atitude de sair de casa muito cedo, brigado com família, fiquei anos sem conversar com a minha família, que eu quis tomar meu rumo, não acreditava no que eles falavam pra mim, minha visão era uma. E aí eu perdi muita coisa nesse ponto, assim, pra eu recuperar o vínculo com a minha família, ainda é difícil. Tem algumas pessoas ali que eu nem quero, na real, mas em geral, eu acho que minha maior burrada foi não ter planejado a minha saída. E ao mesmo tempo, talvez foi meu maior acerto, porque eu me joguei. E aí eu me jogar no mar ali, eu descobri que eu conseguia nadar também. Então as coisas começaram a acontecer, eu fui aprendendo, fui vivendo, fui me entregando e, puxa, que seria de mim hoje se eu não tivesse feito isso, sabe? Eu acho que possivelmente metade das experiências, metade das vivências que eu tive eu não teria ali, metade das coisas legais, que inclusive a gente partilhou disso, muitas delas bastante. nessa época. Então eu acredito que foi isso, assim, foi não ter planejado direito. Hoje eu me planejo bem mais para tomar uma atitude, por mais impulsiva que ela seja. Mas eu entendo também que tomar a atitude impulsiva também foi muito importante. Eu lembro de alguns episódios de sentir que você se fechava um pouco com um escudo, assim, pra se proteger. Em alguns momentos, assim, você ficava mais na sua. Uhum. Você ainda tem esse seu momento de recalque, de afastamento, de introspecção? Cara, doido você falar isso, porque isso foi uma coisa que eu fazia e não percebi. Terapia me ajudou a melhorar. E, de fato, eu sou um cara que dificilmente o emocional me abala, mas quando abala, abala pra caramba. Uhum. Então eu me fecho realmente, eu me retraio, fico fechadinho ali no meu casulo. Isso quer dizer, ficava, né? Hoje em dia, a terapia me ajudou muito, mas eu achei momentos de meditação, encontrei válvulas de escape para quando um sentimento que acontece, né? Um sentimento ruim, assim, ou uma vivência que me deixa bem pra baixo, não deixar isso me bater mais do que aquele momento específico. Sair dali e deixar isso guardado no seu canto para eu resolver isso depois. Então, assim, melhorei bastante, tendo os momentos de ficar mais down planejados, né? Agora eles não acontecem mais assim. Eu tenho um momento que eu tô down, mas eu separo. Eu vou ficar, puta, tem isso aqui, agora eu vou pensar nisso, agora eu vou ficar depressivo aqui, no meu cantinho, vou resolver comigo mesmo, vou resolver em terapia. E pra fora fica um pouco mais neutro, mais de boa nesse sentido, porque realmente acontecia. Agora vamos fazer uma última pergunta olhando pra dentro. Boa. O que você mais tem medo de se tornar? Cara, louco isso, hein? Eu podia falar bolsonarista, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então não tenho esse medo, estou bem consciente desse ponto. Mas eu acho que assim, hoje o que eu tenho mais medo de me tornar é aquele cara conservador, não nas ideias políticas, mas na visão de vida, assim. Eu sou muito libertário, eu acredito que as pessoas realmente conseguem atingir os sonhos delas se elas trabalharem para aquilo, tudo. E eu ensino minha filha disso, sabe? Eu sou hoje com a minha filha ali, eu tenho um pouco desse tato de ser realista para não frustrar, mas não cortar os sonhos. Então, assim, o que eu tenho mais medo hoje é de ser um cara que não sonha mais. Porque, querendo ou não, tenho sonho todo dia. Todo dia eu tenho um sonho novo, tenho meus planos, e eu quero que a minha filha e as pessoas que estão junto comigo consigam
ter isso também, para traduzir isso em energia, em bem-estar, saúde mental e, enfim, conquistar as coisas, né? Eu acho que é esse o ponto. Desistir. Beleza. Então a gente olhou pra dentro, agora vamos olhar pra fora. Quero ver como é que você enxerga o mundo. Nick, o que mais te incomoda no mundo? Aquela parada que você fala que isso aqui me emputece. Quando você olha pro mundo, assim, o que é o lance maior? Cara, eu podia ser clichê e falar um monte de coisa pra você. Mas eu acho que, assim, o que mais me emputece hoje, de fato, é o egoísmo, cara. E, assim, eu vejo ele em todos os lugares. E tá tudo bem, eu acho que em alguns momentos a gente tem que olhar pro ego. Mas esse ego, ele não pode superar o dos outros. Eu vejo, assim, um ponto que realmente tem me incomodado muito é... Cara, eu não quero saber a opinião de ninguém. A minha é acima de todas. Essa pessoa, pra mim, é a pessoa que me causa essa repulsa. Porque eu olho e falo, cara, você é limitado já a partir do momento que você não se abre pra aprender coisas novas. E hoje, olhando assim, cara, eu vejo que essas pessoas que geralmente têm uma opinião muito formada e eles são os donos da verdade, o meu ego é inflado ao ponto de, cara, não importa quem eu esteja conversando, eu sou melhor que essa pessoa, não vou ouvir o que ela tem pra me ensinar. E ao mesmo tempo ela nunca ensina ninguém, né? Ela sempre guarda isso, porque senão ele também passa o conhecimento e a pessoa acaba sendo legal também, e eu só que posso ser legal. Então esse egoísmo, cara, sei lá como definir isso, mas essa visão muito Superman, eu sou o Superman, o fodão, não sei o quê. Isso pra mim hoje é o que mais me incomoda no geral nas minhas relações com o mundo. Boa. Antes da gente entrar no próximo bloco, pô, até uma ideia que a gente tava trocando um pouco no off. Faz quantos anos que a gente falou? Mais de 10 anos, né? 15 anos, sei lá, que a gente se conheceu. Por aí. Mudamos muito, hein, cara? Mas é legal olhar pra trás e ver o tanto que a gente evoluiu, aprendeu em tudo que a gente criou, né? Sim. Juntos. O Gui também, mandar um salve pro Gui aí. Boa. As experiências que a gente teve, cara, teve coisa muito doida, assim, mas teve um aprendizado. São coisas que eu vou levar pra minha vida, né? Imagino que deve ter acontecido muita coisa marcante também daquela época pra você. Porra. Mas o mais legal é ver o tanto que a gente amadureceu, o tanto que a gente evoluiu, né? Ter esse encontro hoje, poder olhar pra trás e lembrar. Tanto que a gente era maluco e doido, cara, mas num sentido bom, assim, né? A gente, igual você falou, né? A gente era bem intencionado, cara. É isso, cara. Acho que é caráter, né? A gente não... Nós nunca fomos maus caráteres. Maus caráteres. Sei lá como é que fala isso, desculpa. Desculpa aí, dono de português. Foi professor, que eu nem lembro teu nome mais. Mas é isso, assim, a gente sempre foi pessoas boas, bem intencionadas, a gente tinha o nosso objetivo. A gente era inconsequente com as nossas atitudes, cara, mas nunca fez mal pra ninguém, assim. Eu acho que isso era legal também de falar, senão a gente acha que a gente... vou tacar fogo no prédio. Não, mano. A gente só queria fazer o nosso rolê acontecer e ser divertido pra gente. E a gente fazia, né? Eu guardo isso com muito carinho, cara. Também, cara, tenho boas lembranças. É um negócio que me mudou, assim. É possível realmente que o ambiente esteja uma bosta, mas a gente poder fazer ele melhorar. E na época a gente provou que isso era possível. Porque, assim, quantas vezes, cara, trabalhar no shopping ali, você lembra, pô? Das 10 às 10, aquele começo com todo mundo. Aquela loucura. A gente era muito intenso, né, cara? Muito intenso. Entregava mesmo. Eu lembro da gente gritando no telefone, assim, com maior energia. Podia estar até em outra cidade, eu tava aquela gritaria no telefone, mano. A gente mal animado, né? Era mesmo, cara, um negócio louco. Caralho, a gente vivia um sonho energético, assim. Voltando igual Tasmania. O Gui passando mal de tomando energético, velho. Que loucura. Inclusive, ele mandou um salve pra você, você tocou nele, ele mandou um salve. Pô, que foda, ele podia ter vindo aí pra nós trocar uma ideia também, cara, né? Quem sabe, um dia que ele conseguir ter mais um microfone aí pra gente fazer uma reuniãozinha em 3, a gente vai marcar esse rolê. Pô, aí vai ser assim, revivendo histórias, né, cara? Pô, e tem história, hein, cara? Agora a gente entra no bloco o que você faz. Eu quero começar com a seguinte pergunta, cara. Da banda Devils, qual é o mais doido? Qual é o integrante mais maluco? Mais maluco? Depende da maluquice. Acho que ali a gente são 3, né, agora. É um trio. E são 3 capetas mesmo, como a própria banda sugere. Assim, depende. Eu acho que o Chacal, o batera, ele é o mais louco nas ideias de loucura, assim, de falar borracha, fazer, sabe, assim, aquele cara que é brincalhão pra caramba, eu brinco com todo mundo, enche o saco de todo mundo. Eu acho que ele tem essas ideias, assim, eu acho que é o mais louco nesse sentido. O Raul, que é o baixista, eu acho que ele é o mais louco no sentido, assim, de nerdear mesmo a vida. Ele é o cara que ele olha nos detalhes da vida, ele entra em todos os porquês, ele acha os caminhos e é muito legal isso, assim. Mas pra mim é loucura, porque eu sou o cara o inverso. Eu sou um impulsivo que vê o caminho e fala, beleza, sai da minha frente que eu vou pra frente até chegar lá.
Difícil falar quem que é o mais louco. Mas acho que sou eu. Fala a verdade pra você. Eu tinha esse palpite. Você me põe em comparação com as pessoas, aí você tem que achar o louco mesmo ali, cara. Da hora. Eu quero saber de onde veio o nome. Tá. E, tipo, como é que começou, se vocês se juntaram, há quanto tempo? Como que começou a ideia da banda? Cara, legal pra cacete. Eu sempre tive banda, sempre teve imerso em música e principalmente dentro do rock e do metal. Acho que molecagem, quanto mais barulho, melhor. Então, antes de ter a Devils, eu tinha um Carnificina, um irmãozão meu, que é o Ramiro, ainda de Campestre, cara. Eu morava em Pouso Alegre, eu ia pra Campestre de busão só pra ensaiar. E aí foi quando eu vim pra faculdade e a Devils já existia. Na época ela se chamava Devils Blues Booze. Era uma banda, que era um quarteto. Eu entrei em 2012, 13. Então, um pouquinho tempo depois que a gente se conheceu, que a gente começou a trabalhar junto, eu entrei pra banda. Era um quarteto e a gente fazia um som um pouco diferente do que a gente faz hoje. Era mais stoner, era mais viajado, assim, e tal. E a ideia do nome, na época, Devils Blues Booze, foi uma viagem de álcool mesmo dos meninos. Eu nem tava presente, né? Eu entrei na banda, a banda já tinha um ano ali. Do que eu lembro deles contarem era isso, assim, eles estavam meio doidos de álcool, bebeu pra caramba. Vamos fazer o som do Capeta Triste, o som do Capeta Triste. Não, vamos fazer a cachaça do Capeta Triste. Aí virou Devils Blues Booze. Com o tempo a gente amadureceu, e talvez nem tanto assim, algum por ali e tal, mas a gente terminou de compor as nossas músicas, a gente sempre foi autoral mesmo. Nós lançamos o nosso primeiro CD, e aí um dos integrantes saiu da banda, o Felipe. Na época, inclusive, a gente dividia um AP, a gente era bem próximo, assim, e por alguns motivos pessoais, ele acabou saindo da banda e a gente tinha uma decisão pra tomar ali. A gente chama alguém pra suprir, porque além de guitarrista também, ele era vocalista, então ele e o Raul dividiam um vocal, e eu e ele dividíamos a guitarra. E eu fazia alguns backing vocals, alguns gritaria pro fundo ali. E aí, cara, a gente chegou a um ponto que eu falei, não, gente, na boa, nesse caso eu acho que não faz sentido a gente ter ninguém. A Devils, a gente sempre teve o apelido de Devils. Então, por mais que era Devils Blues Blues, todo mundo sempre chamou de Devils, porque é meio trava-língua, né? Tipo, Devils Blues Blues. E aí, cara, vamos fazer um negócio só. A gente tá intencionado, a gente quer fazer, a gente não vai ter enrosto, menos pessoas, menos variáveis pra cuidar. Entra, faz o trampo, faz o que a gente gosta e bora pra frente. A gente fez isso, então a gente se tornou um power trio ali, mais direcionado pro heavy metal mesmo, motorheadiano, sem muita firula, som na cara, do jeito que a gente gosta de fazer. E a gente decidiu mudar o nome pra Devils, que sempre foi o apelido que a galera dava. Vamos no show da Devils, vocês vão tocar com a Devils quando, não sei o quê. Então a gente meio que aproveitou esse momento e transformou isso em algo novo. Né? A gente criou ali do quarteto pro trio, de um som mais viajado, psicodélico, um som mais reto, cru, mais pesado, mais agressivo. E também o nome. Porque não fazia sentido mais aquele nome antigo. Uma mudança de fase mesmo. Exato. Cara, a maturidade, né? É uma coisa doida. A gente... Então era o demônio, a cachaça e a tristeza, né? O Devil's Blues Blues, a cachaça do demônio triste. Cara, no final das contas, o demônio já não tava triste mais, ele tava puto. E a gente nem bebia mais. Então, cara, é isso. Foi por aí. Que da hora, cara. E foi unânime a escolha, a decisão de, pelo menos das referências que vocês traziam, e no começo vocês tocavam tipo uma banda cover, e depois vocês começaram a criar as próprias músicas. Como que foi a parte da oficina de criação de vocês, cara? Cara, legal. A gente sempre foi muito criativo pra parte autoral. Tanto que até hoje, assim, cover representa menos de 10% do que a gente toca. Legal. A gente coloca, assim, porque são inspirações pra gente, faz sentido com o show, principalmente quando a gente vai fazer ao vivo. Mas em geral é mais como uma forma de tributo de bandas que a gente realmente gosta, que a gente tem essa vontade. Mas o nosso foco sempre foi o autoral, foi a criação mesmo das músicas. E aí, cara, é um negócio muito doido. Porque no começo ali, na época que ainda era um quarteto, que a gente era mais psicodélico, a gente estava muito aberto a essa cena que todo mundo ali da banda gostava, que era o stoner rock e o stoner metal, né? Então bandas ali igual Queens of the Stone Age, até o Sleep, o High on Fire, aquelas bandas viajadonas que fez 9 minutos de música, 3 minutos de solo, parece que assim, os caras chaparam ali, ficaram tocando, esqueceram. Era muito nessa pegada. Quando a gente virou um trio, logicamente uma parte criativa saiu da banda, né? Porque o Felipe, ele saiu, ele era responsável por uma parte bem importante, assim, da criação do primeiro CD, do que foi o primeiro CD. Ficou eu, o Raul e o Chacal, né?
eu e o Raul, a gente tem uma sinergia muito legal de som, tanto o que a gente ouve, quanto o nosso processo criativo. Então, todas as músicas novas, né, agora a gente tá partindo pro segundo CD, a gente já entrou em estúdio, inclusive com o Tim Allen, um salve aí pro Estúdio Rock. A gente entrou pra gravação do nosso segundo play, e, cara, a composição dele foi isso, assim, o Raul lá em casa, nós dois no violão, cara, olha isso aqui que eu fiz, puxa, que legal, dá pra eu fazer isso aqui também. E a gente foi chegando no caminho, e a gente parou e falou, cara, a gente tá fazendo metal puro, cru, sem nenhuma variação, né, sem nenhum rótulo. E foi isso. Então a gente percebeu que a nossa veia criativa ali, ela é muito interligada. O Chacal é um cara excelente de ideias. Ele é baterista, né, então ele não manja muito ali da parte de acordes, de progressão harmônica, nada disso de guitarra. Mas ele é o cara que ele chega e cantava. Não, eu queria que fosse... E a gente fazia, dava certo, funcionava. Então, assim, ficou muito orgânico. Ficou realmente muito orgânico essa criação. A gente tem os gostos parecidos em termos de inspiração, mas eu acho que principalmente a intenção foi mostrar um lado que a gente ainda não tinha mostrado. E que talvez seja um principal lado do que a gente fazia, que era a agressividade. Então, cara, fala metal, rock and roll em geral é uma música agressiva. E a nossa tava viajada. Que eu amo, particularmente eu amo bandas psicodélicas. Mas, cara, agora faz muito mais sentido. Aí nós somos a Devils, uma banda de 3 capeta ali, que faz uma música pesada e condizente com isso, sabe? Então ela tá bem nessa pegada, assim. E em que momento que vocês sentiram que a coisa tava ficando séria, cara? Putz, cara. Olha, vou falar pra vocês, a gente fez alguns shows legais. A gente foi bem legal, assim, até que em Poços mesmo, a gente fez um show enorme no Ronaldão, pro aniversário de Poços ali. Mas eu acho que assim, a gente percebeu que a porra tava ficando séria. Desculpa, não sei se pode falar palavrão. Ah, pode aqui falar? vale tudo. Vale tudo? Tá, sou boca suja. A gente percebeu que tava ficando sério, de fato, quando a gente começou a pôr dinheiro. E não dá, velho. Artista independente tem que pôr dinheiro, cara. A gente começou a pôr dinheiro, então pera aí um pouquinho. Antes era uma diversão, porque nós somos músicos, gostamos de tocar, gostamos de fazer música. E eu estou... compenetrado com o trabalho, eu tô imerso na ideia a ponto de desembolsar uma grana pra fazer um CD. Poxa, muita gente não faria isso, sabe? Muita gente fazia o primeiro e pararia. Eu acho que é isso, assim, depois que a gente se tornou um trio e decidiu, vamos continuar, não vamos parar por aqui, porque a gente poderia ter parado ali. A brincadeira de amigo, de adolescente que gosta de rock, que veio lá de trás, poderia ter morrido ali, cada um ia fazer seu som em casa, enfim. Mas não, a gente escolheu realmente investir grana, que acaba sendo, infelizmente, por conta do capitalismo, a tradução da boa intenção, né? Eu realmente me entrego ao ponto que uma parte do meu salário vai pra cá, porque isso aqui é meu investimento também. Então eu acredito que foi essa parte, sabe? E trouxe retorno. A parte mais fundamental pra banda virar seria a constância? Constância. Seria essa frequência, né? Manter. Porque querendo ou não, vocês estão quanto tempo? 2012. 2012. Então aí mais de 10 anos, então facilmente no cenário. Acredito que isso deve ter te desenvolvido bastante também, né? Musicalmente, cara. Muito, cara. Eu fui um cara autodidata, né? Fiz umas aulinhas aqui e tal, mas em geral eu aprendi a tocar sozinho. Talvez por até uma questão de aprendizado minha mesmo, assim, né? Então tocar no palco, errar pra cacete, e conhecer pessoas, que eu acho que é o principal ali pra esse aprendizado, entender como é que funciona essa dinâmica. No começo foi muito importante. Hoje em dia a gente meio que fica meio puto só às vezes, ou nem isso também, por conta de, às vezes, sei lá, né, tipo uma regulagem, ou um cabo que dá problema bem na hora do show, uma coisa assim. Mas musicalmente me trouxe muita riqueza, de fato. Por pessoas que eu conheci, bandas que eu conheci, cara, nossa, artistas talentosíssimos. Aqui em Poços de Caldas é um celeiro, acho que vocês sabem bem disso, né? Então tem muita gente legal que me ensinou coisas, mesmo sem querer ensinar, sabe? Então, de fato, 12 anos trouxe muito disso. Da hora. E teve algum momento que vocês soltaram uma faísquinha na banda ali, que eu acho que é normal? É um momento que vocês pensaram, pô, vamos desistir dessa porra. Como é que vocês lidaram, cara? Como que é? Já teve esses conflitos assim? Vocês se dão bem? Não, a gente se dá bem pra caralho. A gente se dá bem pra caralho. Metal pesado, você já imagina a brutalidade ali, né? Cara, mas é maluco. Raul, você vai ficar feliz com isso que eu vou falar agora. Mas o Raul, que é o baixista e vocalista da banda, ele, velho, é um careca de 1,85m, gigante, tatuado, com alargador. Você olha no cara e você fala, mano, esse cara eu não quero trombar na rua, não. Você vai conversar com o cara é um ursinho carinhoso, velho. O cara é um amor, velho. Dá vontade de abraçar e ficar abraçado com o cara o resto da vida. O Chacal, por mais que ele sabe aquele tiozão mesmo que faz piada, não para de fazer piada e tirar com a tua cara até o final. Mas também é um cara muito parceiro, velho. Tudo que eu precisei do cara, o cara tava ali e tal.
E eu, apesar da casca grossa, da armadura, também, você sabe, velho, também sou idiota ali pra conversar, dar risada. Então, assim, lógico, a gente teve as nossas faíscas, tem até hoje, não vou mentir pra você, cara, mas a gente tem, é a maturidade que mudou. A gente entende que, tipo, poxa, às vezes pode acontecer de eu estar com o Raul, assim, eu e ele, a gente tem uma conversa bem próxima na parte criativa, então é onde que a gente entra em discussão muito tempo. Eu acho que isso aqui tem que ser assim, não, mas eu acho que tem que ser assim por causa disso. Não, mas peraí, você não tá considerando isso, não, mas eu tô considerando aquilo. Nunca chega a ser uma faísca, de fato. Falar assim, pô, realmente, não chegamos num momento tenso, não. Mas a gente tem uma humildade e ao mesmo tempo maturidade muito legal de ouvir e falar, tá, vamos tentar do teu jeito? E a gente tenta do meu também, ver se funciona, o que for mais legal a gente faz. Então isso se resolve hoje dessa forma, o Chacal da mesma forma ali também. E assim, teve momentos que a gente pensou em parar, teve épocas que a gente chegou a ficar 1 ano sem tocar. Mas aí eu, dentro da minha casa, fazendo as minhas coisas, criando as minhas coisas, o Raul e o Chacal, na hora que a gente voltou, e aí, o que vai ser? Vamos fazer? Vamos fazer mesmo, então? A gente juntou as coisas e a gente tinha o segundo CD. Da hora. Então a gente meio que, por mais que a gente chegou a considerar isso, eu acho que todo mundo chegou a considerar nessa época, a gente trabalhou porque a gente gosta, a gente acredita, então a gente trabalhou para trazer um novo corpo para aquela entidade que ainda estava meio sem definição. E qual foi o show mais marcante da banda? Da banda? Cara, assim, um show que eu gosto muito, um show que foi muito legal pra mim, foi o show do aniversário de 150 anos da banda. Foi o show que marcou a entrada do trio, né? A gente teve uma mudança ali dentro da galera da banda mesmo, em cima da hora. O Tim Alan cobriu a guitarra do Felipe pra gente na época, e aí a gente já tinha uma música nova em trio, a gente conseguiu apresentar, mas foi algo assim meio... Pra mim foi muito legal, porque foi uma bagunça, cara. A gente fez todo um audiovisual, vídeo, a gente passou som, chegou na hora, assim, chuva pra cacete, névoa pra caramba, mas a gente olhou assim, a galera que a gente sabia que ia estar lá, tava todo mundo lá, no Ronaldão, lotadaço, e nesse dia, justamente por conta da chuva, não foi tão lotado assim quanto a gente achou que ia ser. Todos os dias foi, assim, absurdo, e no nosso dia foi menos. Não, talvez não pela gente, né, claro, mas por conta que, na época, se não me engano, o Jota Quest cancelou. E eles eram pra serem o headliner depois da gente, e eles cancelaram, acho que a galera largou a mão porque, né, Poços de Caldas, era festa de aniversário da cidade, mas ainda assim foi um show mais legal, com mais energia que a gente colocou, então talvez eu colocaria ele. Deve ter algum outro, putz, cara, tem um em Campinas também que foi animal. Em Campinas? Eu acho que esse papo foi o melhor. Desculpa, que agora que veio isso na cabeça, porque que acontece? A gente tocou muito na nossa região, a gente tocou bastante em Poços, a gente tocou Pouso Alegre, a nossa região aqui do sul de Minas inteira. A gente tocou bastante aqui, Itaperatiba, Espírito Santo, sempre teve shows na nossa região. Em Campinas foram uns caras que procuraram a gente, conheceram a gente em algum lugar, talvez Spotify, sei lá, procuraram a gente para um evento em tal lugar. Cara, chegou lá, era assim, uma garagenzinha, um barzinho que era uma garagem, não tinha palco, era no chão, os equipamentos que tava lá mesmo, não tinha nem muito como escolher. A gente normalmente usa 3 microfones, porque o Chacal também canta, né? Ele faz uns back vocals, umas harmonias assim. Chegou, não tinha, e beleza, paciência, bora lá. Eu não tinha um microfone, e eu tenho músicas que eu canto sozinho na banda. Raul, é o seguinte, você canta, eu faço a guitarra, na hora que eu tiver cantar, você dá um passo pro lado, eu canto aí, e vamos ajustando. Só que, cara, a galera comprou demais. Uma galera que... Isso foi um ponto muito da hora, assim, que é justamente o inverso do que eu falei agora do Poços 150 anos, né? O aniversário de Poços. Porque lá ninguém conhecia a gente. Ninguém mesmo. E, cara, você pega os vídeos assim, a galera fazendo roda, gritando, pulando, derrubando um ou outro. A galera tava animada pelo rolê. A gente foi, tipo, a segunda banda do rolê. Então ninguém tava chapado ainda pra falar que tava todo mundo louco. Então isso aí eu tenho ao nosso favor. Mas a gente viu uma entrega muito legal e foi a apresentação do nosso novo CD, basicamente, as músicas que a gente tinha até então, que na época eram 4. E, cara, foi o retorno que a gente precisava ter pra falar isso mesmo. Vamos gastar uma grana, vamos fazer o que a gente precisa fazer. E então, agora eu até reitero o que eu falei. Acho que o show mais legal da gente foi o de Campinas, que a gente fez por último. E teve algum rolê inusitado, assim, que já aconteceu com vocês na estrada? Ou em estúdio, ou no palco? Cara, muita loucura. Assim, estrada, vira e mexe, a gente se perdia. Ia tocar, pegava a rua errada, a avenida errada ali na estrada, catava 40 minutos de atraso, vira e mexe, aconteceu. Cara, deixa eu pensar em alguma loucura, assim. Teve uma loucura, isso eu tenho que contar, cara. E Felipe, você nem tá na banda mais, irmão, desculpa, eu vou ter que explanar essa.
Teve um show que o Felipe, na época, eu não tava na banda ainda, tá? Eu sei, porque acho que pra banda essa seja a maior história. Ele ficou de cueca. No palco? No palco. Ele começou a tocar normal, do lado ele arrancou a camisa, começou a tocar normal, do lado ele tirou o tênis, do lado ele tirou a meia, do lado ele tirou a calça e todo mundo ficou assim, mano, o que ele tá fazendo? que tá o cara arrumando? tocou de cueca. O Raul, a gente tem um sonho, tá? Vou ter que compartilhar isso contigo, tá? A gente tem um sonho de tocar numa festa de carnaval, uma festa fantasia que seja, pra gente colocar uma roupa de ula-ula no Raul e um chifrinho de unicórnio. Isso aí a gente já vem falando há muito tempo. Então assim, pode ser que tenha uns zoeiras ainda aparecendo pro caminho. Nossa, a gente aconteceu muita coisa, tem que puxar na memória. Nossa, tem uma menina que uma vez eu tava tocando, cara, putz, Califórnia, que você tá ligado, né? Uhum. Das antigas mesmo, Marcianos do Rock, se eu não me engano. Salve pra Dani aí, pro Brenner. A gente tocando lá. E eu lembro que, tipo assim, mó animado com o som, fazendo a música, sobe uma menina. E eu nem lembro, cara, nem lembro disso direito. Subiu uma menina, me grudou, puxou pra me dar um beijo. No que ela puxou pra me dar um beijo em cima do Paulo, eu tava tocando guitarra, velho. Ela puxou pra me dar um beijo, ela pisou na minha pedaleira e desligou o som da guitarra. Não. Ela ficou tão assim... Porque ela, tipo, ela literalmente me puxou pela correia da guitarra, né? Meio assim. Ela ficou tão assim, e eu olhando, tipo, o que tá acontecendo? Que ela saiu correndo e foi embora do evento, sei lá, nunca mais vi essa menina. E a gente teve que reiniciar a música, tá ligado? Porque pisou no negócio no meio da música e todo mundo ficou, o que tá acontecendo? Pô, galera, vamos daqui mesmo e tal. A gente tocou dali pra frente. Mas foi doideira. Pô, essas partes devem ser bem da hora, vocês devem se divertir pra caramba, né? Pra caramba, cara. Nossa. Esse é o rolê da hora de banda, né? Uhum. E como que é a relação de vocês no estúdio? No estúdio? Você curte mais a parte, tipo, a parte da gravação, a parte de bolar, sentar vocês lá e montar como vai ser? Tipo, tem alguma faixa pra você que é mais marcante do álbum? Tá. Cara, agora tô tendo 2 experiências, né? 3, na verdade, porque a gente lançou um single no meio do caminho, né? Já em trio. Mas no estúdio, assim, o primeiro CD, o Stoner Mountain Giant, eu era muito novo. No estúdio, então, muito menos. Então foi um lance muito de foco, de aprendizado, refinamento de técnicas ali mesmo. Porque as músicas já estavam criadas há mais de 10 anos, praticamente todas as músicas a gente já tinha. E a gente teve que executar de uma maneira que a gente nunca tinha tocado. Porque a gente tocava solto, às vezes bêbado, né, de show, tocava umas e tal. E a gente teve que realmente, assim, tá em ciminha. E eram músicas complexas, cara, psicodélico, tem uma música nossa lá que tem 12 minutos. Caralho, puxado, assim, sabe, velho? Então, isso foi a primeira experiência. Já na gravação da Deny the Light, que foi a música que a gente fez como single, já tava bem mais solto. A gente já era um trio, a gente já tava mais animado por conta de ter acertado, conseguido fazer uma música legal que a gente realmente gostasse, que esse era um ponto. Vamos fazer em trio? Vamos, mas a gente tem que gostar, né, por fazer. A gente realmente gostou, viu que era aquilo, e foi bem mais tranquilo a parte de gravação. Já tinha entendido as manhas, quando tinha Alan lá, uns detalhezinhos, o básico, né, ouvindo o clique, a música, e a relação pra fazer as coisas e tal, foi bem mais tranquilo. E agora nesse momento, cara, pra mim tá sendo muito prazeroso. A gente ainda tá na fase de pré-produção, na verdade a gente terminou a fase de pré-produção, a gente já tá, vai começar, já tá marcado as nossas gravações mesmo ali, tá? Mas em geral, tá sendo muito prazeroso, porque são músicas que eu tenho uma participação maior ali na parte criativa. Todo mundo é meio igual ali, mas teve músicas que vieram mais parte de mim, a gente trabalhou depois nelas e tal. E foi a ansiedade de, pô, será que vai dar certo? Porque o Lobo era um cara muito bom, o Felipe era um cara muito bom, assim, todo mundo sabe disso, sabe? Era um cara que cantava muito bem, a gente até falava, cara, parecia aqueles tiozão do blues, uma voz muito louca, assim, o cara era muito importante, e a gente ficou apreensivo naturalmente, porque a banda era aquilo. E quando a gente transformou ela numa coisa nossa, ressignificou, igual eu falei, a gente deu um corpo para aquela entidade que ainda estava meio desformada ali, né? Disforme. Então a gente fez coisas muito legais. Acho que minha música favorita é Evil Witch, porque essa foi uma ideia da Helena. Então Sério? ela tem uma carga muito legal, cara. Ela tem uma carga emocional muito legal, assim, porque foi nessas épocas que a gente tava numa pausa, meio que focando cada um na parte profissional mesmo ali da vida, conversando, sempre em contato, mas sem show, sem gravação, sem ensaio, fazendo em casa. E a Helena me aparece com uma vassoura, ela era pequenininha, cara, ela tinha tipo, uns 4, 5 anos, ela tá com 8 hoje. Aparece com uma vassoura, eu sou a Bruxa Má e eu vou bater em todas as crianças. Porra, eu olhei aquilo e falei, não é possível. E eu com o violão na mão, sempre tava com ela ali e tal. Comecei a fazer uma brincadeirinha, saiu uma introdução. Falei, tá aí, vou fazer uma música de uma Bruxa Má.
E aí a música saiu, e hoje ela é minha música favorita das novas. Mas eu tô gostando muito, Brunão. O que rola, cara? A gente sempre teve o estigma, né, do rock ser em inglês. E, cara, eu adoro música em inglês. Adoro música internacional. Eu adoro bandas nacionais que fazem som em inglês também. Mas a gente tem incluído o português dentro da banda. Nossa, isso é então, muito bom, nesse novo play que vai sair, metade é em português. Caralho, que foda, velho. E isso pra mim foi muito legal. Uma coisa que é um ponto legal até. Eu senti uma certa resistência dos meninos. Porque é natural, cara. Vamos ouvir rock. É rock normalmente, ou o metal principalmente, ele é em inglês. O rock, quando ele é português, a galera assimila ali com Legião Urbana, Capital Inicial, né? Essas bandas de pop rock. E não, cara, a gente pegou uma inspiração do hardcore, a gente pegou umas inspirações do punk mesmo ali, nacional, conseguiu fazer algo muito legal, que mudou a cabeça dos meninos, que eram um pouco resistentes, às vezes amam também, e reforçou a minha, falei, putz, a gente consegue fazer algo em português fera. Então isso tem sido algo muito gostoso, assim, também, sabe, nesse processo. E como que você vê o cenário de Poços hoje, principalmente pro estilo de som que vocês estão fazendo? Cara, é complicado. O cenário do metal específico aqui em Poços, ele é bem complicado. Já foi uma cena, assim... E é interessante, cara, que eu tenho duas visões, né? Eu tenho a visão atuante em Poços de Caldas e eu tenho a visão atuante em outras cidades. Porque eu tava junto com as bandas de Pouso Alegre na época que eu morei lá. Apesar de minha banda mesmo ser de Campestre, né? E tava em Campestre também com a minha banda. Então eu via outros cenários musicais. E Poços sempre foi um celeiro. Sempre teve muito rolê, sempre teve muita banda de muita qualidade. E isso foi acabando, cara. Tinha muito evento de banda, né? Cara, você viu um evento a cada 3 meses. Nossa, tinha muito mesmo. Se bobear até uma frequência mais que essa, viu? E não sei, isso foi morrendo. E deve ser cansativo mesmo, né? Pô, de vira e mexe a gente conversa com o pessoal que é amigo nosso, igual a gente tá falando, a Dani do Brand, eles ficaram, cara, sei lá, 15, 20 anos fazendo evento de metal, assim, você não ganhava nada, fazer pelo rolê e tudo, e assim, isso aí era geral. Hoje tá bem diferente, eu vejo que assim, talvez até por conta da globalização, a parte tecnológica, que hoje, querendo ou não, você consegue fazer um som na sua casa, e enfim, eu vejo que as bandas, elas têm mudado um pouco o foco, elas têm ido mais pro digital, e elas diminuem. Muitas bandas acabaram ali mesmo, cada um tem gente que parou de tocar, tem gente que entrou para outras bandas e aí migrou tudo. Eu vejo muita banda legal, muita banda nova também acontecendo aqui em Poços. Não é só negativo não, tá? Eu falo assim, pro metal ele tem um pouco disso, mas pra música autoral eu vejo que a resistência existe, a galera é resistente. A gente tem Menor que o Tempo, banda de 2 amigos meus aí, o Johnny e o Ion, além do Chutes, da galera do Rogerinho, turma ali da banda toda. Uma banda que tá surgindo nova, cara, um negócio diferente, acho que você vai curtir pra caramba. Os caras tocam Bring Me The Horizon, Limp Bizkit, uma pegada Bullet for My Valentine, revivendo mesmo essa cena metalcore, meio new metal ali. Eu acho isso muito legal, porque é atitude pra caramba, cara, fazer isso acontecer. Tem bandas tipo a Reversed, que é uma banda do Sergião, death metal old school, brutal, e os caras estão ali firme e forte, eles têm um nicho deles, faz muito tempo que eles existem também, continuam na ativa. A gente tem a Aberratio, que é uma banda de death metal também, que eu vejo que eles estão sempre muito no digital e dentro do black metal, uma coisa mais extrema, até que não é nem muito a minha parada, mas eu vejo que depende também de muita... cara, é muita resistência mesmo, é muita dedicação pra continuar acontecendo ali, né? Enfim, tem mais um milhão de bandas, até peço desculpa se eu não citei alguma, mas não é esse o ponto não. Eu vejo muito que, assim, nossos eventos aqui em Poços hoje, talvez pela questão política, e talvez a gente deva entrar nesse assunto, mas não vem nem ao ponto, é que ficou muito refém de eventos na cidade culturais, né? A gente vê sempre muito evento de hambúrguer, evento de carro, evento daquilo. Isso, querendo ou não, se limita a bandas mais covers mesmo, né? Eu até entendo, nem julgo, porque pô, a gente é adulto, a gente sabe. Pô, uma banda autoral é foda. Não é assim muito aceitável, não é assim o meu, né, usual. Mas eu vejo acontecendo algumas coisas, igual agora a gente vai ter o Júlio Fest. E o Júlio Fest, ele acontece por meio digital da Secult, né, a Secretaria de Cultura daqui de Poços de Caldas. E a gente vai ter o Dia do Rock, que inclusive a gente vai tocar lá no dia 13 de julho. Que vão ter várias bandas legais autorais tocando, né? Então, existem sim os espaços, eles diminuíram. Acho que, assim, as pessoas que faziam isso acontecer de forma independente, os produtores de evento, eles talvez estejam mais calejados ali. Hoje, talvez, eles cansaram de produzir eventos, eles preferem curtir o evento. Tá mais que certo também, né, cara?
Muita gente ficou por muito tempo. Mas eles acontecem, numa menor escala, mas a gente sempre vê que o conteúdo tá aqui. Eu acho Poços de Caldas um celeiro fantástico. Pro rock, pro metal, pras artes plásticas, pras artes cênicas, os galera do teatro aqui é foda. Então assim, eu vejo muito campo artístico aqui em Poços. Assim, eu acho que falta, talvez, seja um lugar mesmo ali que una todas essas pessoas e dê essa evidência. Eu vejo que muito que cada um tá correndo, atirando para um lado, acerta as pessoas que eles querem ali, né? Fazem ali a sua galera, mas acontece meio que sob demanda, né? A gente não pode contar que vai ter sempre 3 shows no mês, 4 shows no ano, não sei dizer. Quando não aparece, podia depender tanto dos eventos, né? Exato. Ter mais espaço, né? E a galera vai pro digital nessa forma, né? Porque aí eu vou lá, faço meu CD, eu lanço a Devils mesmo, tem 2 lives, né? Que, beleza, uma delas surgiu na época da pandemia, mas, assim, pra gente é mais interessante, talvez, em alguns momentos, mostrar nosso som ao vivo, gravado numa live com uma qualidade bacana, mas na internet, porque, por mais que às vezes até tem evento, tem muita gente que nem vai mais, a galera casou, teve filho, foi embora de cidade, enfim... Movimenta bastante. Então eu vejo que as bandas tendem a esse movimento. Mas existe, como eu disse, eu vejo muito que existe também a resistência, e não é uma resistência talvez até intencional, né? Mas, eu gosto tanto disso que eu vou continuar fazendo sim. E isso é legal, cara. No final das contas, incentiva. Eu vejo banda de moleque novo. Isso pra mim é a coisa mais legal, sabe, Bruno? Tem uma banda aqui em Poços que eu vi esse tempo atrás, achei bem interessante. Uns meninos que chamam Possessor. E é legal, cara, os moleques, não sei, assim, até me desculpa, tá, se eu tivesse era porque eu sou velho, então, eu acho assim, na minha visão, os moleques devem ter uns 18 anos de idade, 18 a 20 anos de idade, fazendo um som dos anos 80, thrash metal antigão, assim, sabe? Porra, que legal, ver que ainda existe isso, sabe? Isso é bacana. Legal. Tô com uma pergunta aqui que já é mais polêmica, tá? Deu pra ver que o pessoal de casa aí no Instagram tá um pouco preocupado... Querendo saber, assim, porque tá rolando aí, né, uma ideia, uma suspeita de que a banda teria um certo envolvimento, né, um certo pacto com forças obscuras. Forças obscuras. Então o pessoal de casa quer saber aí qual é a relação de vocês com o diabo. Cara, tem o nome, tem o Edir, a gente tem o Edir mais tarde. Que é o nosso diabinho particular, a gente selou um pacto com ele, de fato, tá? Só que a gente não vendeu a alma, não. Na verdade, a gente nem sabe o que a gente vendeu direito. Eu acho que foi a sanidade mental pra fazer aquelas loucuras. Mas, assim, tem duas formas de te responder e responder a galera aí sobre isso. Primeiro é a forma real, que de fato, assim, pra gente, filosoficamente, é um conceito entre nós 3 lá, que o diabo, ele é uma figura representativa, simbólica. O João Gordo, do Ratos de Porão, fala uma parada que eu acredito muito, assim, o diabo é provocação, meu satanismo é provocador. Porque, assim, se você chega ao ponto de se incomodar com o que eu acredito, eu não devo satisfação nenhuma pra você. E meu ponto foi acertado, tá ligado? Te deixei incomodado sem te falar um A. Então ele vem um pouco nesse sentido. Nós temos religiões bem diferentes dentro da banda ali, tá? Eu sempre fui ateu e hoje eu me considero agnóstico, né? Como o Jô diria, um ateu cagão. Eu tô ficando mais velho, tenho uma filha, então já fala, e se tiver também, tô aí. O Raul e o Chacal, né? Por muito tempo eles foram de religiões de matrizes africanas. Envolvimento com o diabo mesmo, cara, é só viver no Brasil. É só isso que a gente tem, de fato, na real. Mas pra banda a gente tem esse lance, sabe, de trazer essa provocação, de ser o símbolo do questionador. Acho que o diabo pra banda ele é um pouco disso. Porque assim, Bruno, minha experiência, minha visão com o rock, com a música em geral, desde o começo ela foi muito da rua, muito underground. Eu gostava muito dos rock de rua, dos punk antigo, daquela coisa. Eu gostava muito do rap. E aí eu vi um vídeo de um cara, que foi a primeira banda que eu conheci, que abriu minha cabeça pro que é o cenário underground de verdade, pelo menos era nos anos 90 ali, né? Que é o Ice-T. O Ice-T era um rapper dos Estados Unidos, muito famoso pelo rap, e ele tinha uma banda que chamava Body Count, uma banda só de negros, feitas de rock and roll, metal pra caramba, e envolvia o rap no meio, misturava as duas coisas, e ele falava isso, cara... Querendo ou não, né, foram os pretos dos Estados Unidos que trouxeram a música, que trouxeram a resistência, e como eles eram sofriam um preconceito muito grande pela elite branca de lá, ficou ali marginalizado, ficou ali no underground. Tanto o rock, o blues, né, que veio se tornar o rock com o tempo, quanto o próprio rap, o hip hop, o rhythm and blues lá.
Então, a gente sempre viu esse movimento underground importante. E num cenário onde Deus te cobra dinheiro, num cenário onde Deus define se a sua vida é boa ou é ruim, e define se você vai ter glórias ou não na sua vida, mais do que a própria pessoa que vive, a gente traz o demônio nesse sentido simbólico. Nesse sentido, cara, existe mais que isso. Não é graças a Deus, foi graças a você, cara. Você trabalhou ou você não trabalhou. A tua consequência, o teu cultivo dependeu do teu plantio lá atrás. Se você plantou alguma coisa realmente valiosa, que fosse trazer alguma coisa boa, porra, não foi Deus que estava ali. Talvez ele tenha te dado a inspiração para quem acredita. Talvez ele tenha te dado a motivação de continuar quando você queria desistir. Mas, no fim das contas, o diabo pra gente, ele é muito mais esse símbolo de questionar o status quo, de realmente ser um ponto de análise crítica. Cara, eu não devo seguir o que todo mundo diz, questionar a autoridade. Ele vem muito nessa pegada, que pra gente faz sentido, né? Dentro desse cenário do rock ser underground e dentro de um cenário onde hoje a gente tem um rock conservador, cara. Um rock onde não se pode misturar política com música. Pode misturar política com música. A música foi feita pra questionar política, cara. Você pega no Brasil, Caetano Veloso, cara, você vai falar isso, sabe, assim, então... A gente traz a figura representando isso, sabe? E é engraçado porque assim, rock do diabo. Aí vocês vão, metem uma máscara do diabo e toca rock and roll. É claro, pô, a gente vai honrar, né? E o mais engraçado é que o nosso diabo, o Edir Mais Tarde, ele é realmente um diabo diferente, cara. Que é uma máscara de diabo mesmo ali, usando uma roupinha de flor tipo Agostinho Carrara, um samba canção e um chinelinho de dedo fazendo dancinha no meio do metal, tá ligado? Da hora. Então, assim, é pra realmente ser diferente, né? Pô, assim, não sei, eu respeito quem curte, quem faz, eu entendo que é um movimento. A gente tá muito mais sério, a gente sempre foi muito brincalhão, tanto na música quanto nós mesmos. A gente tá muito mais sério, principalmente nas músicas. Mas assim, a gente vê que, cara, por que eu preciso ter uma posição? Eu sou fodão, nada mais me importa. Eu sei de tudo, eu só faço rock na floresta. Pô, cara, a gente isso é mais leve, né? Mais legal, mais engraçado. Então a gente traz um pouco disso pra gente e se traduz um pouco nesse marketing visual, vamos dizer assim. E o que a galera pode esperar aí de projetos futuros pra banda? Pode esperar um videoclipe? Interessante, de novidade aí pra galera. E aí você tá me colocando contra a parede nos spoilers. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que sim, vocês podem esperar Devils, vai ter muita Devils. A gente passou um momento ali de criação, um momento íntimo nosso mesmo, na parte artística, de composição mesmo. E o que tá vindo pra cá, inicialmente, vão ser assim, músicas com muita qualidade, músicas bem diferentes do que a gente costumava fazer, não na essência, mas na pegada mesmo, mais agressivas. A gente vai lançar um CD, então isso eu já consigo garantir. E existe sim um papo sobre clipe, ainda assim muita definição, até pra gente gerar um certo suspense, acho que é importante, uma tensão. Mas a gente tá programando um audiovisual bem interessante pra galera, assim. Agora eu quero descolar você da banda um pouco. E relembrar um momento aqui que eu lembro o dia em que você contou pra gente que você ia ser pai, velho. Porra, eu lembro disso certinho, cara. Queria saber, depois que você se tornou pai, cara, você se viu mais sensível ou mais forte? Os dois, cara. Os dois? Os dois. O que mais mudou em você se tornando pai? Cara, eu pus na minha cabeça que não tinha mais brincadeira na vida. E isso foi muito ruim pra mim em algum certo momento, porque eu me cobrei muito, muito. Foi aí que eu precisei fazer terapia depois. Mas assim, eu entrei com uma seriedade muito grande. Eu sempre tive vontade de ter uma família, sempre tive vontade de ter filhos. Nunca foi um planejamento de falar, nossa, eu quero ter um filho na minha vida, não. Mas eu nunca fui contra, eu sempre gostei de criança, assim. E a Helena apareceu na minha vida num momento muito significativo pra mim. Assim, cara, tava na minha pior fase. Tava num momento que eu tava questionando a minha existência mesmo e todo o resto. E quando a Helena veio, cara, ela ressignificou toda a minha vida. Ela fez eu ser menos turrão. Ela fez eu ser menos orgulhoso. Ela fez eu repensar e ver que em muitos momentos eu também tava errado. Em muitos momentos eu também tava sendo duro demais comigo mesmo e às vezes com as pessoas que estavam perto de mim. Então, assim, eu fiquei muito mais forte e para aguentar as pancadas que a vida dá. Sem, sabe, assim, retomar, não, beleza, eu aguento essa pancada, mas depois eu vou te devolver isso. Um momento da vida isso vai ter um retorno.
E eu fiquei muito mais sensível de entender que eu também tô ali, também tenho meus sentimentos. Eu sempre fui um cara muito fechado. Você sabe. Eu sempre fui um cara com uma armadura muito grande. E eu percebi que às vezes ter esse respiro, tirar essa armadura um pouco e entender que às vezes, beleza, velho, tá tudo certo, você tá triste, tá tudo certo, você ficar frustrado, você não conseguir fazer alguma coisa. Beleza, faz parte do processo. A gente precisa não cair nele de ficar eternamente assim e retomar, né? Então, a Helena mudou isso na minha... A Helena mudou minha vida inteira. Da hora. Sacou? E que tipo de pai você tenta ser? O pai que eu nunca tive, pra falar bem real pra você. Caralho, que pesado, né? Assim, e foi até bom não ter. Porque quanto mais eu descubro sobre meu pai, mais eu percebo, porra, que bom que você não tava aqui na minha vida. Caramba, velho. Meu pai não tá mais com a gente, morreu. E eu fiquei sabendo uma semana depois, uma história muito louca, assim. Caralho. Mas eu nunca tive contato, desde os 6 anos, assim, não tive contato mais com meu pai. E, pô, minha mãe sempre foi essa pessoa. Ela sempre fez questão de ser esse suporte, ela trabalhou pra cacete. Minha casa sempre foi uma casa cheia de mulher. Então, minha mãe, eu só tenho irmã mulher, a maioria da minha família é mulher mesmo ali. E, enfim, quando eu olho pra Helena, eu penso e falo, cara, minha mãe fez tudo pra mim. Ela foi uma pessoa que garantiu realmente que eu tivesse o básico, mais que o básico, garantiu que eu crescesse muito antes do que que eu pensasse que eu poderia. Uma pessoa que fez, assim, ela tinha seus momentos, foi difícil. Mas assim, eu com 14 anos era obrigado, não que eu era obrigado, né, senão parece que minha mãe dá uma chicotada. Essa parte eu não vou contar pra vocês. Não, mas assim, eu já trabalhava porque eu queria fazer minhas coisas, não tinha grana em casa, então já fazia meu trampo. Tanto que foi por isso que eu saí de casa, porque né, eu já sabia trabalhar, não era mais um noob no meio da vida. Então assim, são aprendizados que eu tive, mas eu sempre sentia a falta de alguém olhando de fato pra mim, sabe? Porque, poxa, pensa na vida de uma mulher, uma mãe solteira de 3 filhos, com 3 idades diferentes, né? Eu sou mais velho, mas eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, ela é 8 anos mais nova que eu, então tinha um lapso ali. Trabalhando pra caramba, tentando fazer a vida dar certo, tentando deixar comida em casa, fazendo as coisas acontecerem. É muito sofrido você parar pra olhar e falar, qual que é o teu sonho? Como que eu faço você, meu filho, chegar no teu sonho? Não, cara, eu tinha que viver minha vida. A minha vida, na visão da minha família nesse momento, foi onde teve essa primeira quebra, foi justamente isso. Você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a seguir aqui essa listinha de coisas, porque é assim que se vive. E eu nunca vi dessa forma. A maioria delas não. Então hoje, assim, eu tento fazer esse meio de campo, porque com a maturidade a gente percebe que sim, muita coisa tá naquela listinha de fato e a gente só não quer ver. Mas não tem como você fugir do sistema. E muita coisa não pode ser castrada, muitos sonhos não podem ser castrados por causa disso. E a Helena é uma menina muito viva, é uma menina muito doce, muito cheia de energia, ela ama tudo, ela é uma menina assim que realmente muda o ambiente com a energia positiva que ela transmite naturalmente. Então, hoje assim, o que eu penso muito sobre a Helena é garantir que ela tenha uma infância, ponto. Não quero que ela seja aquela criança que cresce rápido demais, eu quero que ela aproveite o momento da infância dela, mas que ela entenda que o mundo também tem responsabilidades mesmo dentro da infância. E que isso não precisa consumir os sonhos dela, né? Que ela consegue fazer as duas coisas e eu quero ser esse apoio para ela. Então hoje eu penso muito nisso, né? Como que eu consigo ser uma referência mental pro caráter da minha filha. Trazendo uma referência de bons costumes, não moral, mas assim, ser uma pessoa boa, né? Uma questão mais ética e também apoiando ela no que ela quiser fazer, independente. E como é que você faz esse equilíbrio, cara, entre o heavy metal gritaria no palco e o pai de menina de 8 anos e o mundo corporativo? Eu ponho a Helena no meio do heavy metal e quando eu tô no heavy metal eu tô pensando em escola, em nota de prova dela, que eu preciso fazer isso, aquilo. Não existe uma fórmula pra isso, sabe? No final, acho que esse é o ponto, assim. De tanto tentar controlar e separar em vários mundos, algumas coisas eu consigo. Existem alguns nicks dentro de cada mundo ali, né? Mas, no fim das contas, separar a Helena de trabalho de metal é muito difícil. No final, tá tudo junto. Entramos agora no nosso modo aleatório, momento em que a gente vai ter umas perguntinhas aí que não tem nada a ver com nada, fora da conversa. Pô, me fala uma pala musical, cara. Sabe aquela música que você tem vergonha de contar que você gosta, velho? Cara, pior que, assim, ao longo do tempo eu me tornei muito eclético, né? Eu sempre gostei de várias coisas diferentes, mas hoje em dia eu gosto de coisas absurdas assim e tal.
Agora, uma pala que eu realmente gosto, cara... Assim, pra muitas pessoas não, mas talvez pra mim, sendo um cara do metal, tatuado, do capeta, eu gosto muito de Bruno Mars. Pô, Bruno Mars é muito bom, né, cara? Pô, ele é um cara incrível. Acho ele Pô, foda. canta muito. Muito bom as músicas do cara. As letras são muito boas. Tudo que ele faz, assim, parceria é legal, o instrumental é bacana. Eu acho ele... Você até... Tá, desculpa aí. Você... Foi até light essa pala aí. Então, foi até de boa, né? Foi até de boa. Deixa eu pensar uma outra parada. Achei que você ia falar, tipo... Barões da Pisadinha. Cara, pior que eu... Fala Mansa. Fala Mansa, eu curto Fala Mansa pra caralho, velho. Bem nostálgico. Num forrozinho ali, pô, louco. Você vai ficando mais velho, você entende como é que é ali, o molejo e tal. Quem te olha não imagina que você curte um Fala Mansa mesmo. Rick Renner. Porra, gruda na cintura da moleque. É um hino. Eu tenho sim minhas pérolas ali. Me fala uma coisa que você aprendeu durante o caminho da sua vida nesses, sei lá quantos anos que a gente se conheceu. Ouvi mais. Eu falava muito. Eu falo ainda muito, mas eu ouço. E antes eu ouvia por ouvir. Agora eu aprecio o poder de uma boa escuta. Principalmente escutativa, assim, sabe? Entender o porquê. E isso me proporcionou ser mais empático. Me colocar no sapato das pessoas, sabe? Quando a gente não faz isso, a gente tende a ter uma visão muito direcionada para as coisas. Quando a gente começa a entender o outro lado, você consegue, de fato, entender. Acho que foi isso. E pra você, qual é a característica mais bonita que uma pessoa pode ter? Cara, a pessoa que é altruísta. Aquela pessoa que é ela mesma. Aquela pessoa que é independente, cara. Eu quero pôr um chifre na minha cabeça. Você quer pôr? Põe. Aquela pessoa que ela não precisa se moldar para as outras, sabe? Que consegue ter uma personalidade forte e, assim, ser ela mesma. Então, acho que seria isso. Difícil. É bem raro hoje, né? É difícil de achar alguém assim. Então, cara, esse é um ponto que eu penso, porque é muita informação, é muita referência. E um mundo onde hoje já se tem de tudo. Como você pode ser original quando já existe tudo? É bem doido, assim. Mas existem muitas pessoas que são assim, eu acho muito legal. Como a gente vai eternizar esse episódio assim, espero, na nossa internet? Eu queria que você deixasse uma mensagem pra Helena. Esse vídeo vai estar lá no YouTube. Helena, quando você estiver até mais velha, você revisita. Toda vez que ela se sentir mal, ela vai escutar uma mensagem que você vai deixar pra ela hoje. Qual seria? Cara, eu vou chorar, caralho. Eu falei, tô ficando mais emotivo com o tempo. Mas, filha, assim, você é a coisa mais importante do seu pai. Como eu te disse, você mudou mesmo a forma onde eu vejo a vida e a forma onde eu vejo a vida comigo dentro dela. No futuro, se um dia você voltar a olhar isso aqui, lembra do que eu conversei com o Bruno o tempo todo. Você tem suas responsabilidades, você tem a sua vida, você tem as coisas que a sociedade pede que você faça, mas seja sempre você. Não desista dos seus sonhos, independente. Eu nem sei quais são os seus sonhos ainda, filha. Quem sabe agora, você vendo esse vídeo daqui 10 anos, você já tem algum. Mas você pode sempre contar que se eu estiver do seu lado, eu espero estar até o finzinho da minha vida, eu vou ser o cara que vai te apoiar. Entramos agora no nosso bloco final, um momento que eu gosto bastante, que agora você vai deixar algumas indicações e recomendações para quem está escutando a gente. Boa. O bloco final, inclusive você é o cara que vai estrear. Antes a gente tinha 3 pontos apenas. 3 pontos no nosso bloco final. E agora são 4. O primeiro é um hábito que você acredita que seja poderoso, capaz de mudar a pessoa, mudar a vida da pessoa. Um hábito poderoso para a pessoa cultivar na vida dela. Tá. Um hábito poderoso, eu acho que a empatia. Pra mim isso é importante. Muito mesmo. Às vezes a gente julga as pessoas, eu vejo assim, tem casos... cara, a gente tem tanto acidente de trânsito, a gente tem tanta briga, coisas absurdas. E a gente percebe, às vezes a gente fica puto, né, cara? Caralho, esse cara aqui tá me enchendo o saco, sai da frente, não sei o quê. Eu não sei o que tá acontecendo do outro lado. Às vezes o cara tá realmente precisando de muita coisa ali e eu tô só julgando ele ali. Então acho que a empatia, pra mim pelo menos, é o principal ponto. Ótimo. Nosso segundo ponto, esse você vai escolher um desses. Tá. Pode ser um filme, uma série, uma música ou um livro
que tenha ou não um significado pra você, que você gostaria de compartilhar com a galera de casa. Boa. Difícil escolher um só. Mas eu acho que eu vou de filme. Tem um filme em particular que me mudou muito e vira e mexe eu assisto novamente. O título original dele é Mr. Nobody, mas em português é Senhor Ninguém. É um filme com Jared Leto. Um filme um pouco mais antigo, no começo da carreira dele possivelmente. Mas que ele retrata a vida de um menino que tem os pais separados. Numa visão, assim, ele não é 100% fiel a isso, mas ele tem fortes, inclusive explicações científicas ali dentro do filme, da teoria das cordas da física quântica. E assim, é um filme muito bonito, um filme lindo, um filme muito complexo, é um filme que merece ser assistido, talvez, particularmente, eu assisti ele em série, eu dividi ele em 3, e assisti ele, e depois eu fiquei tão maluco com aquele filme que eu assisti ele de novo, e vira e mexe eu assisto. Mas é um filme que faz a gente repensar realmente o poder da escolha. Cara, eu tô com uma leve lembrança, que eu confundi com a série, mas eu tô com uma leve lembrança desse filme, cara. Sim, uma sinopse breve, talvez até para interessar todo mundo, né? Ele é um filme, a vida a Terra já tá no futuro, um pouco na frente, sei lá, 100, 200 anos no futuro, e o ser humano descobre a cura para a morte. Ninguém morre mais. Só que existe um último homem, que já é muito idoso, já está acho que no hospital, sendo cuidado, e ele vai morrer. E nos últimos momentos desse homem, um jornalista começa a entrevistar e perguntar da vida desse cara, que vai morrer. É o último homem que vai morrer no mundo. Ninguém mais vai morrer no mundo. E aí, dentro disso, esse senhor começa a compartilhar histórias, e é onde entra esse embasamento da teoria das cordas, né? Que só existem 6 realidades paralelas e a gente vive elas igual, mas dependendo da nossa escolha, a gente toma caminhos diferentes. E é um filme muito legal, assim, a direção dele acho fantástica, e é um filme que me marcou muito, então seria esse. Da hora, vou deixar na tela aí pra galera. Boa. Nosso terceiro ponto, que a gente vai inaugurar hoje, seria uma referência. Quem seria essa referência que você gostaria de deixar? Caramba, velho, uma referência? Assim... você fala ela mais pessoal minha ou ela mais geral, uma pessoa pública, alguém que eu me inspiro? Mano, segue seu coração. Como a gente tá estreando agora, nem eu sei bem. Porque depois eu fiquei me perguntando, se eu fosse responder, quem seria uma referência pra mim? Cara, é difícil, cara. Porque às vezes, eu não penso numa pessoa famosa assim e tal. Às vezes eu tenho umas coisas um pouco mais pessoais que talvez ninguém entenderia. Mas é difícil, né? Pensar em referências. Essas referências também, elas são pra várias coisas, né? Então, eu tenho assim uma referência musical, que é muito forte. Eu tenho uma referência ética e moral, que é muito forte. E eu tenho uma referência talvez profissional também, sabe, nesse sentido. Se eu for eleger uma, independente de qual, e talvez pro momento que eu tô agora... E se fosse assim, ó? Alguém que você gostaria que as pessoas conhecessem? Tá. Nesse sentido, sabe? Tipo, uma referência, alguém que você admira, que você fala, galera, conheçam essa pessoa, essa referência sua. Essa história dessa pessoa, alguma coisa assim. Cara, assim, particularmente, nem é uma pessoa, mesmo, já morreu há muito tempo e tal. É um cara que hoje em dia eu gosto muito, eu leio, assim, eu acompanho bastante as obras dele, já morreu, que é Marco Aurélio. Ele foi um dos imperadores de Roma e foi um dos grandes estoicos dentro da filosofia. Ele tem um livro que se chama Memórias? Como é que é o nome? Sumiu agora o nome do livro. Cara, não lembro. É um livro que era tipo um diário dele. E ali tem reflexões poderosíssimas. É um livro que pra mim, ele quebrou a barreira do tempo. Poxa, sei lá, Marco Aurélio viveu em 1500, 1600, não sei dizer. Mas até hoje as reflexões dele perante a sociedade, perante como ele se posiciona na sociedade e como a sociedade deve se posicionar com ele, eu acho que isso talvez seja uma coisa que todo mundo que lesse, conhecesse e abrir portas e abrir a mente assim interna, sabe? Eu acho que seria ele. Nosso último ponto do bloco final. Esse é o momento que você vai deixar uma reflexão no ar pra galera de casa pensar sobre.
é o seu convite ao pensar. Faça aí um convite pra galera pensar e refletir. Você prefere ter o dedo do tamanho da perna ou a perna do tamanho do dedo? Fica aí, galera. Pensa aí. O que você prefere? Se tiver o dedo do tamanho da perna, você continua com o teu amigo. Se tiver a perna do tamanho do dedo, não sei, não tem nada de vantagem, não tô brincando. Por um momento a gente vai fechar nisso. Maravilhoso. Então, mas aí, você quer que faça sério? Por favor. Tá. Não precisa tanta seriedade, não. Tá, não é. Não, é isso. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Legal. Entendeu? É importante, né? Ser adulto, uma frase que ecoou comigo esse mês. Ser adulto não é fazer o que você quer, é fazer o que você tem que fazer. Isso ecoou comigo. Poderia falar que era essa, mas eu acho que não. Acho que você não precisa ser sério o tempo todo. Do mesmo tempo que você não precisa ser brincalhão o tempo todo. Eu acho que, assim, ver a beleza da vida e a leveza das coisas muda muito como a gente acorda, como a gente trabalha, como a gente vê o próximo. Muda nosso espírito, assim, no sentido, não religioso, mas no sentido emocional mesmo da coisa, sabe? Então, assim, se deixar, você leve. A gente se cobra muito. O mundo hoje, ele traz uma ansiedade muito grande. Sei lá, acho que 7 a cada 10 pessoas hoje tem ansiedade. E aí, se você for falar as não diagnosticadas, 15 a cada 10 tem ansiedade. Mas, enfim, acho que o ponto é isso. A gente se cobra demais. A gente tem um mundo que muita coisa acontece, não dá tanto espaço. E às vezes a gente não ser tão sério, saber fazer as coisas direitinho, ter as suas responsabilidades, mas viver com leveza, talvez faça toda a diferença. Saber brincar também, cara, né? Uhum. Legal. Nick, muito obrigado pelo nosso papo, pela nossa conversa. Pô, Bruno, valeu. Pô, bom demais, cara. Bom demais. Vou deixar um espacinho para você deixar suas considerações finais, suas redes sociais, rede social da Devils, para o pessoal conhecer, escutar seu som. Vai lá. Show de bola, show de bola, show de bola. Valeu demais, Brunão. Te agradeço. Mais de 15 anos mesmo que a gente se conhece, amizade e tudo. Nossa, fazia tempo que a gente não trocava ideia, hein, velho? Vai ser um filme daqui depois, eu vou lembrar de muita coisa, eu tenho certeza, velho, de vários rolês. Nossa, muita coisa. História. Um dia você faz um convite ao zoar, né? a gente zoa. Mas, cara, então, assim, hoje, quem quiser acompanhar o trabalho da minha banda, @DevosOficial, acho que é isso, eu posso até te passar depois. Vai estar o arroba na tela aí pra galera. Então, galera, é isso, ouçam a Devos. A gente tá lançando CD novo, a gente tá lançando coisa nova, a gente tá bem interessado em trazer essa cena autoral de volta, nossa principalmente, né, mostrar o nosso som pra galera. Queria agradecer primeiro minha filha, né, que, igual eu falei, a gente não estaria tendo um convite ao pensar agora, um convite tão intimista, tão reflexivo, se a Helena não tivesse surgido na minha vida. Talvez estaria, não sei, mas agora eu não posso mais falar isso. Ela surgiu, foi ela que mudou tudo. E é isso, cara, valeu demais pelo rolê. Meu Instagram é notcage, porque eu sou o Nicolas, mas não o Cage. Então é importante deixar claro isso. É isso, galera. Eu acho que eu, pelo menos do que eu tenho experiência de vida, posso não ter chegado tão longe, posso não ter feito muita coisa, mas eu olho pra trás, eu fiz muita coisa. Eu cheguei muito longe. E eu acho que o convite ao pensar pra quem tá ouvindo agora é isso. Olha o que você fez, não só o que você não fez. Tenho certeza que muita gente vai viver uma outra versão de si, muito maior, muito, sabe assim, mas acho que é isso. Pô, eu fico feliz de te ver do jeito que você tá hoje. Eu lembro eu acho que eu posso dizer que a gente era bem molecote, né, bem novinho e tal. Eu lembro de você falando que você queria viver de música. Na época eu tinha um canal no YouTube, outro canal no YouTube, né, velho? Verdade. Não, pô, quero trabalhar criando. E agora aqui estamos, cara, falando sobre isso. Pois é. Num cenário tudo a ver com o que a gente pensava lá atrás. Muito tempo atrás. Então, obrigado, cara. Valeu. Pô, tamo junto. Você de casa, queria lembrar vocês aí que todo domingo eu estou com uma pessoa nova. Inclusive o papo da semana que vem é sobre crochê. Aí, a gente vai do heavy metal ao crochê. Toda semana, né, todo domingo às 17 horas tem um novo participante. Se você quiser mandar sugestões, mandar perguntas, participar da construção de cada episódio lá no nosso Instagram, @conviteaopensar. Eu comecei a postar mais bastidores, mostrando muito mais o off para vocês e a construção de tudo isso daqui. Queria agradecer ao nosso patrocinador. Mentira, não temos patrocinador ainda. Pô, patrocina ainda, né? Pô, quem quiser aí fazer parte, né, dessa história, ou às vezes uma parceria também,
Estamos aí com as portas e janelas abertas. Temos também o nosso radar. O radar é assim, cara. Você vai lá, você se inscreve. São 3 coisinhas que você vai preencher sobre o que você quer falar, como é que você imagina o episódio, seu contato. E a gente vai tentar dar o máximo de oportunidade para todo mundo, para vir a galera para cá, para a gente trocar essa ideia igual a gente está tendo, né? Essa partilha. Acho que eu falei tudo, cara. É isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!